Imagine acordar no meio da noite com uma vontade incontrolável de urinar, mas nada sai. O desconforto cresce, a dor aperta, e você percebe que algo está terrivelmente errado. Isso pode estar mais próximo do que você imagina, e a culpa pode ser do que está no seu prato todos os dias. Neste vídeo, você vai descobrir os 5 piores alimentos que destroem sua próstata e, mais importante, o que fazer para protegê-la. Pequenas mudanças na sua alimentação podem evitar esse pesadelo e garantir uma vida longa e saudável. Não espere os sintomas aparecerem, assista até o final e veja como reverter esse problema antes que seja tarde demais. Mas antes de iniciar, gostaria aqui de pedir para deixar seu nome nos comentários ou se já sentiu alguns dos sintomas a seguir. A próstata pode estar sendo destruída lentamente sem que você perceba, e o maior responsável por isso pode estar no seu prato. Durante anos, muitos acreditaram que problemas na próstata eram apenas consequência do envelhecimento. Mas a verdade é que a sua alimentação pode estar acelerando esse processo e aumentando drasticamente o risco de inflamações, dificuldades urinárias e até mesmo doenças mais graves. O pior? Alguns dos alimentos que parecem inofensivos são, na realidade, os maiores inimigos da sua saúde. E se você não souber quais são, pode estar consumindo-os todos os dias, sem nem imaginar o estrago que estão causando. A boa notícia é que há uma forma simples de evitar esses problemas. Agora atenção! O que será dito pode ser desconfortável para alguns, mas são fatos, e fatos não se preocupam com sentimentos. O objetivo é um só: revelar quais alimentos devem ser eliminados ou reduzidos para preservar sua saúde prostática e garantir uma vida longa e sem complicações. E o primeiro deles está presente na mesa de muitas famílias: carnes processadas, salsicha, bacon, linguiça, mortadela. Alimentos que parecem práticos, acessíveis e cheios de sabor. Mas o que realmente está por trás deles? O que poucos sabem é que esses produtos passam por processos industriais pesados. São carregados de conservantes químicos como nitritos e nitratos, substâncias que, quando entram no organismo, podem se transformar em compostos altamente prejudiciais. O efeito? Inflamação, desregulação hormonal e um ambiente perfeito para o crescimento descontrolado da próstata. E mais, estudos indicam que o consumo frequente dessas carnes está diretamente ligado ao aumento do risco de câncer. Mas não para por aí. Esses alimentos também contêm níveis absurdos de sódio, o que sobrecarrega os rins e dificulta a eliminação de toxinas. Isso impacta diretamente a próstata, tornando mais difícil urinar e aumentando o risco de infecções urinárias. Além disso, são carregados de gorduras saturadas e trans, conhecidas por aumentar o colesterol ruim e provocar inflamações no corpo inteiro, inclusive na próstata. O problema? Inflamação crônica. É um dos principais fatores por trás da hiperplásia benigna da próstata, condição que afeta milhões de homens e pode gerar dificuldades constantes para urinar. Mas o que fazer? A solução é simples. Em vez de carnes processadas, opte por proteínas frescas e naturais. Frango, peixe, ovos e cortes magros de carne bovina são alternativas muito mais seguras. E se a intenção é preparar um lanche, faça hambúrgueres caseiros com carne moída de qualidade, evitando os aditivos químicos que destroem sua saúde silenciosamente. Agora, há um segundo alimento que precisa ser analisado com muito cuidado. Ele sempre foi vendido como um grande aliado da saúde, mas a realidade é bem diferente. Laticínios em excesso. Leite, queijos e iogurtes. Muitos cresceram ouvindo que esses alimentos são essenciais. Mas será que são tão inofensivos quanto dizem? Dentro do leite existe um fator de crescimento chamado IGF-1, uma substância que, em grandes quantidades, pode estimular a multiplicação descontrolada das células da próstata. E o que isso significa?
Aumento significativo do risco de doenças prostáticas, incluindo o câncer. Mas o problema não para aí. Laticínios também contêm hormônios naturais, como estrogênio e progesterona. O consumo excessivo pode causar um desequilíbrio no organismo masculino, reduzindo a testosterona e criando um ambiente favorável para inflamações na próstata. E tem mais. Uma das proteínas presentes no leite, a caseína, pode ser um dos gatilhos para inflamações crônicas. Se o corpo começa a reagir a esse componente com inflamação constante, a próstata pode ser uma das principais afetadas. E se você tem percebido dificuldades para urinar, acorda várias vezes à noite para ir ao banheiro, ou sente desconforto na bexiga, o excesso de laticínios pode estar por trás disso. Mas como reduzir esses impactos sem eliminar completamente o consumo? A melhor opção é substituir o leite de origem animal por alternativas vegetais, como leite de amêndoas, coco ou aveia. Para quem não quer abrir mão dos queijos, versões menos processadas e com menos gordura, como ricota e cottage, são escolhas mais seguras. E para os fãs de iogurte, a dica é simples. Sempre prefira versões naturais, sem adição de açúcar ou conservantes. Pequenos ajustes na alimentação podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde ao longo dos anos. Agora, o próximo item da lista pode ser o mais perigoso de todos. Alimentos ricos em gordura saturada, frituras, fast food, carnes gordurosas, são alimentos presentes na rotina de muitas pessoas. Mas o impacto que causam na próstata pode ser devastador. O excesso de gordura saturada intensifica processos inflamatórios no corpo, e quando o organismo vive nesse estado de inflamação constante, a próstata se torna extremamente vulnerável. Como resultado, o risco de desenvolver hiperplasia prostática benigna e até mesmo câncer de próstata dispara. Mas esse não é o único problema. O consumo frequente desses alimentos também compromete a circulação sanguínea. Isso significa que a próstata recebe menos oxigenação e nutrientes essenciais para seu funcionamento. E quando a circulação é prejudicada, os hormônios também saem do equilíbrio. Dietas ricas em gordura saturada elevam os níveis de testosterona livre, o que pode estimular o crescimento anormal das células prostáticas. Para homens que já possuem predisposição a problemas na próstata, isso pode ser ainda mais perigoso. Então, o que fazer? O primeiro passo é reduzir ao máximo frituras, fast food e carnes gordurosas. Em vez disso, priorize fontes saudáveis de gordura, como peixes ricos em ômega 3, azeite de oliva, castanhas e abacate. Escolhas simples que protegem sua saúde e garantem uma próstata funcionando da melhor forma possível, mas ainda há mais dois inimigos silenciosos que precisam ser revelados. Na próxima parte, você vai descobrir um erro que muitos homens cometem todos os dias e que pode estar acelerando drasticamente os problemas na próstata. Há um hábito comum que pode estar prejudicando sua próstata todos os dias sem que você perceba. A maioria dos homens não associa isso a problemas urinários, inflamações ou mesmo ao risco de desenvolver doenças mais graves. Mas a verdade é que o impacto desse erro pode ser tão prejudicial quanto o consumo excessivo de alimentos processados ou ricos em gordura. E o nome disso é álcool em excesso. Beber socialmente parece inofensivo, mas o que realmente acontece dentro do corpo quando o álcool entra na corrente sanguínea? A resposta pode surpreender. O álcool altera o equilíbrio hormonal. Ele pode aumentar os níveis de estrogênio e, ao mesmo tempo, reduzir a produção de testosterona. Esse desequilíbrio pode estimular processos inflamatórios na próstata, tornando-a mais suscetível a inchaço e crescimento anormal. Mas esse não é o único problema. O álcool também afeta diretamente a bexiga e a próstata, irritando os tecidos e provocando dificuldades urinárias. Se você já percebeu que, após consumir bebidas alcoólicas, precisa ir ao banheiro com mais frequência, ou sente um desconforto maior ao urinar,
isso pode ser um sinal claro de que o álcool está prejudicando sua próstata. E há um detalhe que pouca gente comenta. O álcool desidrata o organismo. Isso significa que a urina se torna mais concentrada, aumentando o risco de inflamações e infecções urinárias. Então, o que pode ser feito? Não é necessário eliminar completamente o álcool da vida social, mas reduzir a frequência e equilibrar o consumo com uma dieta rica em antioxidantes pode minimizar os efeitos negativos. Além disso, sempre que consumir bebidas alcoólicas, certifique-se de ingerir bastante água ao longo do dia. A hidratação adequada ajuda a reduzir a irritação na bexiga e melhora a função da próstata, mas ainda há um inimigo maior. Um verdadeiro veneno silencioso que está presente na rotina de muitas pessoas, e esse veneno é o açúcar refinado e os carboidratos simples. O consumo excessivo de açúcar não apenas afeta a saúde geral, mas também cria um ambiente perfeito para inflamações na próstata. E o problema começa na forma como o açúcar age no organismo. Sempre que ingerimos alimentos ricos em açúcar, como doces, refrigerantes, pães brancos e massas refinadas, o nível de glicose no sangue sobe rapidamente. Isso faz com que o corpo libere grandes quantidades de insulina. O que isso tem a ver com a próstata? Tudo. Altos níveis de insulina favorecem processos inflamatórios crônicos, aceleram o crescimento da próstata e aumentam o risco de desenvolver hiperplasia prostática benigna. Mas não é só isso. O consumo frequente de açúcar também está diretamente ligado ao ganho de peso, e a obesidade é um fator de risco sério para doenças prostáticas. O excesso de gordura abdominal interfere na produção de testosterona, elevando os níveis de estrogênio e criando um ambiente hormonal totalmente desfavorável para a saúde masculina. Isso significa que cada vez que se consome açúcar em excesso, o corpo está sendo colocado em um estado inflamatório constante, e quanto mais inflamação, maior o risco de problemas na próstata. Mas existe uma maneira simples de evitar isso. A chave está em substituir esses alimentos prejudiciais por opções mais nutritivas. Carboidratos refinados devem ser trocados por carboidratos complexos como aveia, quinoa e arroz integral. Esses alimentos liberam energia de forma mais lenta, sem causar picos de glicose, além de oferecerem fibras que melhoram a digestão e ajudam no controle do peso. Outra mudança essencial é substituir doces industrializados por frutas com baixo índice glicêmico, como morangos, maçãs e peras. Diferente dos açúcares processados, essas frutas fornecem vitaminas, fibras e antioxidantes que ajudam a combater inflamações no organismo. Agora que os 5 piores inimigos da próstata foram expostos, surge uma questão ainda mais importante. Se alguns alimentos são altamente prejudiciais, quais são os melhores para proteger a próstata e garantir uma vida longa e saudável? A resposta começa com um dos alimentos mais poderosos da natureza: o tomate. Se existe um ingrediente que pode ser considerado um verdadeiro escudo para a próstata, é esse. O grande segredo está em um antioxidante chamado licopeno. Essa substância responsável pela cor vermelha do tomate tem mostrado resultados impressionantes na prevenção do câncer de próstata e na redução do crescimento prostático. E o melhor? O licopeno é melhor absorvido pelo organismo quando o tomate passa por um leve cozimento. Isso significa que molhos caseiros, sopas e tomates assados são formas ideais de aproveitar seus benefícios ao máximo. Além disso, o tomate contém vitamina C e potássio, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e a manter o equilíbrio do organismo. Mas o tomate não está sozinho nessa lista. Outro grande aliado são os vegetais crucíferos: brócolis, couve-flor, repolho, couve. Todos esses alimentos contêm um composto chamado sulforafano, que auxilia na eliminação de toxinas do organismo. Esse efeito é essencial para a próstata, pois impede o acúmulo de substâncias que poderiam estimular inflamações e o crescimento anormal das células. E há mais um fator extremamente importante:
Esses vegetais ajudam a regular os hormônios masculinos. Muitos problemas na próstata estão associados ao excesso de estrogênio, e os compostos presentes nesses alimentos ajudam a equilibrar a produção de testosterona. Mas a proteção da próstata não para por aí. Outro alimento altamente benéfico são as sementes de abóbora. Pequenas, mas incrivelmente poderosas, elas são uma das melhores fontes de zinco, um mineral essencial para a regulação da testosterona e para a proteção contra inflamações prostáticas. Além disso, as sementes de abóbora contêm fitoesteróis, compostos naturais que ajudam a reduzir a conversão da testosterona em DHT, um hormônio associado ao crescimento excessivo da próstata. E para quem busca mais uma forma de proteger esse órgão tão importante, uma estratégia simples e eficaz é incluir chá verde na rotina. Essa bebida milenar é rica em catequinas, antioxidantes que combatem os radicais livres e reduzem processos inflamatórios no organismo. Mas no topo da lista dos alimentos mais poderosos está algo ainda mais surpreendente: os peixes ricos em ômega 3. Salmão, sardinha, atum e truta são verdadeiros remédios naturais para a saúde da próstata. O ômega 3 é um dos anti-inflamatórios mais poderosos que existem, ajudando a reduzir inflamações no corpo e prevenindo o crescimento anormal das células prostáticas. Além disso, ele melhora a circulação sanguínea, garantindo que a próstata receba oxigênio e nutrientes essenciais para seu funcionamento adequado. Estudos mostram que homens que consomem peixes ricos em ômega 3 regularmente apresentam menores chances de desenvolver problemas prostáticos. Agora, sabendo disso, a decisão está nas suas mãos. Cada escolha alimentar pode ser um passo para uma vida mais saudável e livre de complicações. Pequenas mudanças na dieta podem garantir anos de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Porque quando se trata da próstata, prevenir sempre será a melhor solução.